pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso SagiCast e hoje gravando diretamente aqui da Waste Expo 2023 com nossos convidados aqui, Jonas Matos, Oi, da Mega gente. Office. Tudo bem? Júnior, também da Mega. Olá, pessoal. Grande E a prazer. Flávia também, que é contadora especializada em tributos da Guarulhos Sucatas, nossos convidados aqui. Então, Oi. por favor, Jonas se apresenta um pouquinho, depois o Júnior e depois a Flávia. Primeiramente, uma alegria e uma honra esse convite, Dinho. Muito obrigado. A Sage sempre inovadora. Sinto honrado de estar aqui. Segundo ano na feira, que viemos por um convite da Sagicom. Fomos muito bem recebidos. E hoje topamos novamente esse honroso convite de estar batendo um papo sobre a contabilidade para reciclagens, seus desafios, suas oportunidades. Será que o Brasil é um país de desafios no segmento da reciclagem? A resposta é claro que sim, né? Mas também com muitas e muitas oportunidades. E eu me sinto muito feliz de estar junto ao Dinho, porque ele é um cara que ele motiva todo o ecossistema da reciclagem. Obrigado. No qual a gente faz parte. É isso, obrigado, Jonas. Júnior? Pessoal, então também estou muito feliz aqui, junto com o Jonas. Nós somos sócios do Grupo Mega Office e temos uma empresa, um de nossos escritórios, focado para atender as empresas de reciclagem. E a Sagicom tem sido grande parceiro aí nessa jornada. A gente tem sempre... Nosso padrinho, na verdade. Sempre, enfim, né, falando do nosso trabalho, assim como a gente procura também falar do trabalho da Sagicom, que é excelente. E estou muito feliz de poder participar nessa mesa aqui. Vamos falar desses assuntos. E assim declarar como aberto, né? A West Expo 2023. Boa, boa. É verdade, iniciando a feira. Iniciando a feira, o primeiro podcast Isso dessa série aí. aí, que vão ser 21 em todos os 3 dias, 7 por dias aí. É isso aí. Maravilhoso. Número da Parabéns, perfeição. Obrigado, obrigado. Flávia? Oi, pessoal. Eu sou a Flávia, sou contadora da Guarulhos Sucatas, mas eu também tenho uma história aí com o Sagicom. A gente já trabalhou bastante junto, fazendo treinamentos sobre tributação, né, lá no Sage de Indaiatuba. Então é um prazer estar aqui falando sempre com o pessoal da reciclagem, dividindo conhecimento e conversando, né? Eu acho que, como o Dinho sempre fala, tudo vai conversando. É isso aí, é uma boa. Então, obrigado novamente por vocês aceitarem esses desafios, essas loucuras que a gente inventa, né? E é muito bom, a gente tem um prazer mesmo em poder estar contribuindo com o setor, né? Então, vão ser 21 podcasts que são todos voltados para reciclagem, para contribuir nesse evento maravilhoso que está aqui. E eu vou começar com um assunto que eu vou jogar aqui, como eu falei, eu não gosto de seguir script. Sim. Vamos falar de um assunto que sempre está fervendo nesse meio da contabilidade fiscal, né? E o PIS e COFINS? Como é que vai ser, né? A gente estava agora antes aqui de começar a gravar, eu estava brincando, né? Eu não tenho medo da cobrança do PIS e COFINS, né? A gente brincou aqui falando, eu tenho medo da cobrança do retroativo. Isso pode acontecer? Pode, não pode? Como é que a gente pode trazer um cenário aqui para quem vai nos ouvir? O que a pessoa tem que ficar alerta? O que pode ser feito? Como é que está andando isso? Queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Como é que está esse panorama do PIS e COFINS aí sobre o material reciclado? Eu vou deixar para o Júnior estar falando mais especificamente do assunto, mas trazendo algo mais abrangente sobre esse panorama tributário. Um dos principais desafios do nosso país na área tributária é que muitas vezes as regras mudam no meio do jogo. Está acontecendo o jogo e as regras estão mudando. Ou seja, os times não se prepararam estudando as regras antes de começar. Tu foi pro game e mudou as regras e tu fica ali. E sabe o que é o pior? É que tu pode estar lá no segundo tempo, nos 30 minutos, e essa regra que mudou, ela valer lá pro primeiro tempo, pro primeiro minuto de jogo. É mais ou menos assim que acontece em muitas ocasiões no nosso país. Por isso que tem um vasto campo para a área tributária, para o direito tributário. As empresas que são mais organizadas, elas investem muito, até mesmo de forma preventiva, elas sempre mantêm um valor em caixa para esse tipo de situação. E eu queria que o Júnior nos abordasse agora esse tema especificamente do PIS e COFINS, mas, Júnior, de uma maneira que aquela pessoa que não sabe o que aconteceu
possa entender, se tu pudesse nos dar esse panorama. Perfeito. Contextualizar. Muita gente que nem não está sabe sabendo do o que está acontecendo, do que é o PIS né? e COFINS que a gente está discutindo, né? Isso é importante. Primeiramente talvez- que as empresas que tributam no lucro real, elas apuram. Sim, Queria que tivesse essa perfeito, contextualização. Talvez empresas do Simples Nacional estejam assistindo e pensando assim, meu Deus, se eu for para o lucro real, o que vai acontecer? Né? O pessoal fala tanto PIS e COFINS, qual que é o problema? Enfim, vamos contextualizar então. Exato, muito bom. O material reciclado, a sucata de material, ela se classifica dentro de códigos NCM, que é cada mercadoria no Brasil se classifica dentro de NCMs. Então, esses tipos de materiais classificam em NCMs que não são tributados pelo PIS e COFINS como regra geral. É alíquota zero, enfim, não tem a tributação do PIS e COFINS. Porém, um processo judicial de mais de 10 anos atrás, uma indústria do Paraná, ela entrou na justiça dizendo assim, mesmo que o meu fornecedor não tribute PIS e COFINS, eu vou querer tomar os créditos de PIS e COFINS. E aí, diga de passagem, até aí tava tudo bem. Até aí tudo tava bem. tudo bem. Problema Não estava nenhum, mexendo não na ia de mexer ninguém. em nada. Né? Então, assim, quem é simples paga o imposto do simples, do jeito dele normal. Quem já não é simples, quem é lucro presumido ou real, quando vende para empresas de lucro real, tem esse benefício do PIS e COFINS de não tributar. Ele entra na categoria suspenso, fica suspensa a cobrança. Então, Perfeito. né, é para quem é lucro presumido ou lucro real que vende para empresa de lucro real. Está suspenso. Aí uma indústria foi lá e disse, não, mas eu quero ter direito a créditos conforme embasamento, conforme o princípio tributário, etc, etc, etc. Eles ganharam, né, a Receita recorreu, enfim, subiu para o Supremo. O Supremo foi lá e entendeu assim, não, eles têm razão. Né? Então vamos lá na lei, a lei do bem de 2005, lei 1196 de 2005, e vamos declarar como inconstitucional o artigo que veda o crédito. Assim essa empresa vai poder acreditar e qualquer outra indústria vai poder acreditar. Até aqui Também maravilha, tudo certo. Só que o problema é que o artigo que veda o crédito, ele está vinculado ao artigo que dá a suspensão. Então eles foram lá e tiraram as duas coisas Tirou na as canetada. E Então aí foi que começou a gerar o problema. foi a decisão do ministro Gilmar Mendes que declarou como inconstitucional o artigo 47 e 48 da lei 196. Num deles dizia que não podia acreditar e no outro tinha suspensão. Então, ali, teoricamente, caiu a suspensão. E ficou aquele limbo, porque a lei não foi mudada. A lei para mudar tem que passar pelo Senado, Sim. Congresso. E acredita-se que não era essa a intenção. Acredito Supremo. que realmente não foi, era essa. Não era. Não Foi era. realmente o Não entendimento. era. Tanto é que os outros ministros tiveram o entendimento de só um, Sim. mas o Gilmar teve o entendimento que eram os dois, né? É. E aí é que aconteceu Foi um grande- erro técnico. É um erro foi técnico. técnico. É. que eu acho que o pessoal tá trabalhando muito. Isso até parabéns pro Inespa, Sindinespa, né? Sim, sim. Que vem fazendo um trabalho incansável lá em Brasília para justamente criou a frente parlamentar dos recicladores, vem fazendo um trabalho magnífico que é, cara, eles estão lá batendo, então Tem que demonstrar o impacto. demonstrar o impacto, que é o grande desafio, eu acho, que lá mostrar que realmente, cara, isso vai ter um impacto gigante, né? Então é bacana isso, parabéns pro Inespa, Sindinespa, que tem o Rafa, tem o Clineu, tem o Roger, uma galera que estão lá trabalhando, que às vezes a gente acha, mas o que o Inespa está fazendo? Cara, vai a Brasília, ouve esses caras, fala com o cara, marca reunião, às vezes vai a Brasília e tu não consegue marcar a reunião, volta. É um desafio gigante e estão de parabéns. Então eu queria deixar só isso muito Esse registro formado e reconhecido, importante. porque eles não estão fazendo um trabalho só para eles, estão fazendo um trabalho Toda a cadeia. por toda a cadeia. E às vezes o cara não entende isso. Muitos recicladores, mas o que o cara tá fazendo? Cara, eu sou um defensor, cara. Se associa a Inespa, por quê? Cara, os caras estão trabalhando. Não é fácil tá indo lá a Brasília, tá discutindo, tá arrumando reunião, tá falando com um, falando com o outro. É grande, é um trabalho gigantesco, tá? Então, meu parabéns aqui para esses caras, porque é aí que começou, né? A gente vem tentando aqui, a gente que eu me incluo nesse setor, que eu sou apaixonado, tentando mostrar essa valorização e impedindo que isso siga para frente, né? Que aí, de novo, cara, além de fazer um mal à cadeia toda, ao ecossistema todo, que vai impactar
né, em preço, em diminuição do preço, existe o risco de voltar ao retroativo. Né? E aí eu digo, cara, se voltar ao retroativo, eu afirmo, não sei quantos, tá? Mas muita empresa vai quebrar. Porque ninguém tem caixa guardando 5 anos para trás de PIS e COFINS. Né? E obviamente, a gente está falando das empresas de lucro real que tinham o benefício, né? Era lucro real que tinha o benefício. Ou era. Não, era lucro presumido. Quem vende para lucro real. Quem vende para lucro real tinha esse benefício. Presumido né? ou real que Presumido vende para ou lucro real real. que vende para as indústrias de lucro real. Isso. Que tinham esse benefício. Quem falou simples não vai afetar nada, mas para quem era presumido e lucro real que vendiam para a indústria, que a grande maioria hoje é lucro real, vai ter um impacto gigantesco na cadeia. Fora o impacto para as empresas especificamente, é o impacto para o meio ambiente da nação também. Verdade. Porque a partir do momento que se tu tributa mais o produto reciclado, ele fica com o preço já mais parecido com o virgem. Aí as empresas vão Perde substituir competitividade. o reciclado pelo virgem. Que a lei do bem veio para isso, né? Era incentivar Exatamente. o uso da matéria-prima Exatamente. do Tá reciclado. desfazendo. Tá desfazendo. O objetivo, O legal. objetivo. E o impacto, além do impacto ambiental, é o que a gente fala, o impacto social. A gente estava conversando aqui, né, sobre, cara, existe um impacto social muito grande, porque isso vai acabar chegando lá na ponta. E a ponta é o catador autônomo, é aquele cara que está fazendo, é uma cooperativa. Não tem valorização de material, não tem como. Cara, esquece. Perfeito. É menos renda para essas pessoas que vivem hoje de centavos. Vivem de centavos. É por isso que assim, até eu ia comentar da luta do Inesfa, porque abrange não só a grande parte da população, que a gente está pensando não só no meio ambiente, a gente está pensando em força de trabalho, mas a gente pensa também na questão da segurança jurídica. Perfeito. Muito Você bem entende? colocado. Se a gente pensar que essa modulação de efeito pode fazer retroagir 5 anos, imagina a segurança jurídica. Imagina o que nós, como Brasil, demonstramos lá fora. Sim. Você entende? Então, assim, eu não acredito, sinceramente, não. Primeiro que eu acredito no trabalho do Inesfa. Muito. Eu acredito, eu tenho conversado com o Rafa de vez em quando sobre isso e eu entendo que não é possível que esse trabalho que está sendo feito tão bonito não vai vai dar ter frutos, resultado. né? Já está tendo fruto. Já está né? tendo vai fruto. ter. Já E eu tá tenho uma tendo. novidade para falar. E Eu já tenho sobre isso. Assim, e tem a questão da segurança jurídica. Então, eu não acredito que vai voltar 5 anos para trás, sinceramente. Mas eu também sou uma pessoa muito otimista, né? Eu É gosto importante. de pensar que vai dar certo. Além de, e eu entendo que assim, a gente tem que pensar em 3 situações. O passado, né, que é essa modulação de efeito que a gente tem até uma ansiedade para saber o que vai resultar. Sim. A gente tem que pensar no hoje também. Então, assim, ainda que esses artigos caiam, a gente tem que já pensar numa legislação que Substituta. Perfeito. Então, o Inesfa também já está trabalhando nisso. A gente já sabe que tem trabalhos sobre isso, né? E diga-se de passagem, o Brasil é um dos poucos países ainda, o Inesfa tem esse dado lá, e o Inesfa também faz parte lá do BIR. A gente é um dos poucos países que a gente tem tributação sobre o material reciclado. Sim. Né? A gente ainda tributa, né? Então ainda é algo que precisa se trabalhar muito, que o Na Inesfa... Tem que pensar isso hoje, antes que saia a modulação de efeito. E a gente também tem o futuro, que é a reforma tributária. Perfeito. Então, assim, são questões que a gente não pode deixar de pensar. A gente tem que pensar para trás, para frente e hoje. Então, todo reciclador tem que pensar que não pode parar de se mover. Não pode parar de se mover. E aí toda a cadeia tem que estar unida nesse momento, né? Exatamente. Todo Porque esse sem ecossistema. pressão não vai mudar nada. Não, a gente precisa mostrar esse valor. Esse valor precisa ser mostrado. Sim. O valor do quanto essas pessoas hoje geram. E De riqueza. De riqueza, nós estamos falando economicamente, mas o mais importante também, meio ambiente. Também ambiental. Quantas toneladas? Hoje a gente tem uma média de 30 mil toneladas. 30 milhões de toneladas que passam mensalmente pelos nossos sistemas. Cara, isso são Eu não consigo mensurar 30 milhões de toneladas. 30 milhões de toneladas. Para onde é que vai isso, meu amigo?
E em tempos que se fala tanto em ESG, nós vamos estar retroagindo, voltando no tempo? É O Brasil totalmente. só recicla 4%. Esse é um dado o número que, geral, assim, número né? que eles têm Depende que não do é, tipo de não é material. real. Júnior. É Não mais. É muito Mas mais. isso Até o eles Inespa tem. divulgam. Aham. Qual é o- Eles o- divulgam baseado no lixo. Mas O que o Inespa mesmo, fala? O Inespa mesmo tem um dado que, se tu pegar o que saiu de ferro, se eu não me engano, o Clineu que depois me corrija, são 70 e poucos por cento, 72 ou 78% Aham. de ferro que se recicla. 3/4 aí, então. Se recicla muito mais do que esse dado. Porque esse Papel também. Só que o que acontece? Como é que mede esse dado? É difícil hoje ter esse dado. E a gente também vem, junto com o Sagecom, contribuindo um pouco com a Inespa, que é o que, cara, quando precisou levar as informações, a gente cedeu as informações para o Inespa, obviamente sem nome, sem nada, mas a gente cedeu os volumes. Mostra para eles que existe um volume muito maior Sim. Do que e um valor oficialmente. muito maior do que eles têm hoje. Porque não tem como mapear isso. É um ecossistema eles não gigante. têm os Não dados. tem. É um ecossistema Outros gigante. países de primeiro mundo talvez tenham os dados mais instantâneos. Mais por instantâneos isso e que os mais números são rápido. melhores. Porque, cara, guarde-se as Entendi. dimensões, Sempre me surpreendeu esse número de parecer ser tão pouco, sendo que a gente vê tanto movimento de tanto reciclagem. movimento, né? Perfeito, Então, esclarecido. tem, só que é difícil unir esses dados Aham, todos. sim. Esses dados estão. Sintetizar. Exato. Então hoje Fazer a uma gente. parceria com a Foi Sagecom. uma empresa de... Fazer uma parceria com a Sagecom É aí. isso que a gente vem fazendo. A Aham. gente- como parte de contribuição, a gente vem ajudando com as informações. Perfeito. Né? Como é que a gente informa? Faltou eu finalizar Que sobre é o que PIS tu e disse que COFINS, tinha que uma- tem uma novidade. O que acontece? Então, sobre essa preocupação tua e de todos nós, da possibilidade de os efeitos retroagirem. Né? Ou seja, ser anulada a suspensão do PIS e COFINS retroativa nos últimos 5 anos, que é o pior cenário, que seria o cenário do caos. Tá? Então, eu tenho uma notícia para tranquilizar com relação a isso. Foi feito o julgamento a respeito da modulação dos efeitos dessa decisão. E o próprio Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, se eu não me engano, o Dias Toffoli, se eu não me engano foi o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, tá? Foram 2 ministros que declararam os efeitos valendo a partir de janeiro de 2024. Tá? Então, para não retroagir, porque justamente fruto de todo esse movimento Que vem do fazendo. setor, da Inespa, enfim, eu li os votos dos relatores, Bacana, eles muito falaram que se conscientizaram sobre o impacto que teria e de que realmente foi um erro técnico. Então eles assumem isso e colocaram esse Legal. período. Nós já mandamos um comunicado para todos os nossos clientes. Então, no status de hoje, eu consultei hoje de manhã, porque Brasil, Sim. a gente vive emocional, né? Mas Muita a emoção, fotografia de hoje é essa, né? né? Hoje de manhã eu consultei para ver se continuava continuava assim. lá. Continuou. Bacana. Então, a última decisão foi essa, Legal. que é válido a partir de janeiro de 2024. Coisa boa, Tá? notícia Então, boa. quem vende para lucro real se utiliza da suspensão do PIS e COFINS quando o lucro real é indústria. Sim. É um benefício, né? Quando o lucro real é indústria. Então, enfim, que utiliza deste benefício, Temos uma luz no Tem uma fundo. até luz. 31 Uma boa de luz. 12 continua, 1 de janeiro não. Tá? Então, Sim. Os é 2 uma notícia meses para intermediária. conseguir outra lei, então. Outra- É. Exatamente, isso. para que a legislação mude. Legal. Né? Então, a briga para que a legislação... Perfeito, aqui a contribuição da Flávia. Então, temos até o final do ano para que a legislação mude. Né? E Faça talvez sentido. vá mudar, vai ter mais um período de 31 do vacância. 12 é o dia de mudar a legislação. Geralmente é assim, né? É, então aí Tem data ainda, tem o... É. altas Legal. emoções para esse final de ano. Bom, se a gente deixar o assunto PIS e COFINS, vai que Vai vai. longe. Um dos assuntos que eu venho e eu sempre recebo muito nossos clientes, né, cara? Migra pro lucro real, fica no presumido, vai pro Simples Nacional. Aqui fala um doido também que resolveu migrar pro lucro real, incomodei todo mundo, mas em que momento a gente faz isso? É válido, não é válido? Até que momento? Gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho as experiências de vocês, né? Em que momento, né? Eu vou compartilhar, falar um pouquinho da Sagecom, que tomou aquele momento que, como uma empresa familiar, tínhamos 2 empresas, acabava faturando aqui, faturando lá. Disse, cara, não dá pra ser desse jeito, né? Vamos E organizar com sonho esse- de crescer muito ainda, Cara, a né, gente cara? quer crescer. E batendo no teto ali, batendo no É teto. sempre isso, sabe? Cara, não, não é o jeito certo, né? Então, cara, meu pai falava uma coisa, meu filho, não existe jeito certo de fazer errado.
Cara, vamos fazer o certo. Ah, vai dar mais dor, vai. Vamos brigar um pouquinho com o Júnior e com o João, vamos. Mas depois Eu dizia pro Dinho, ô Dinho, a partir de 1 de janeiro, a gente tava na metade do ano, ele, não, já quero sair virar agora, bem maluco lá. Temos o nosso amigo Felipe Doré lá, que era mais maluco que eu, achei o mais maluco que eu. Nós tudo Não, junto. vamos virar A Luciana De Antoni, né, que é a nossa sócia na nossa empresa de contabilidade para reciclagem, fez toda a adequação. Né, Descobri essa que no virada, Simples Nacional eu podia virar a hora que eu quisesse. O inverso não. Esperar, eu podia virar. Só precisava de um planejamento tributário, né? Então, né? Então, aí faltava só isso, mas eu como maluco, e aí assim, Agora eu tá não funcionando. quero que ninguém passe o que eu passei. Obviamente eu tive uma super ajuda, né? Não foi fácil, foi um desafio para todos, porque a gente também, como uma empresa familiar, Não tem todos os controles que não necessita. tem. A gente vem tocando, né, Como estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E a gente, cara, vamos lá, como é que se organiza agora? Pô, viu o Leonardo, trouxe a nota. Que nota? Que nota? Os caras têm que ter nota com o CNPJ agora, cara, tem tudo certinho. Eu disse, não, até adequar todo mundo, que tem que fazer, que tem que Esse é o organizar. ponto que eu Cara, gostaria que você chegasse. Que desafio. E eu queria compartilhar assim, cara, aquele cara que tá naquela dúvida, né? Vira o lucro real, não viro, vou pra onde? Quais são os grandes desafios que uma empresa hoje tem que tomar? Que a gente falou muito bem, Flávia. É tipo assim, antes de eu virar, o que eu tenho que ver? Qual é o seu planejamento estratégico? A primeira coisa. Então, a primeira coisa é fazer um planejamento estratégico, Primeira né? coisa é o planejamento estratégico. Você quer crescer? Sim. Porque tem gente que não quer crescer. Depende, o empresário mais antigo não tem um sucessor, tá louco pra parar já, ele vai ter mais dor de cabeça. Tá bom pra ele e a ambição dele não é seguir. Mas se o cara quer crescer, ele tem um planejamento de crescimento, aí ele tem que ter o segundo planejamento, que é o tributário. Então, assim, o que eu sempre indico é anual. Todo ano tem que fazer planejamento tributário. Todo ano você tem que... E a contabilidade é tão linda, sabe? Eu adoro a minha profissão. Porque você olha para trás, é igual você está dirigindo numa estrada. Você está lá olhando para trás, no retrovisor, e aí você tem a decisão se você vai ultrapassar ou não aquele limite. Então é aí, nesse momento, que você vai lá, procura os profissionais, né? E Que pede é muito ajuda. importante. Eu sempre nos treinamentos que eu dou, eu sempre pergunto assim para os empresários: vocês já pediram para o seu contador te explicar a sua apuração do Simples Nacional? Porque assim, muita gente acha que é cômodo ficar no Simples Nacional, né? Isso me incomoda demais, porque às vezes você está pagando muito mais só por ter, né? Não incomodar o seu contador. Incomode o seu contador, a gente está lá para isso. Né? O contador está lá para ouvir o que você tem dos seus sonhos. O seu sonho é crescer quantos %? Né? Você acredita que você consegue crescer esse tanto e vamos junto, vamos ver quanto que você vai pagar de tributo se você crescer. Sabe o que eu vejo, Flávia? E uma coisa que eu falei pro Júnior quando a gente foi migrar. O meu negócio é vender software. Cara, eu não quero me preocupar com contabilidade. E a contabilidade, ela é um aliado estratégico para o meu negócio. Assim como hoje eu vejo a Sagecom como um aliado estratégico para o desenvolvimento do negócio, da reciclagem, eu entendo que a contabilidade é um aliado estratégico, porque ela não pode ser mais aquela contabilidade que depois que aconteceu a gente vem. Não, cara, ela precisa constantemente. Uma das coisas que me chamou muito a atenção era o método que eles tinham lá de tipo, cara, mas achei, na época eu confesso que eu fiquei meio... cara, tem esmola demais, você não desconfia, né? E eu, cara, vou trocar, e aí normalmente a gente tem aquele contador, nós temos o contador que é o exército de um homem só, né? Ele era o financeiro, ele era tudo. E eu disse, cara, vou trocar, aí eu olhei, mas a gente já tinha os clientes em comum, né? Eu disse, cara, sabe uma coisa, eu vou trocar, porque a metodologia que eles tinham de fazer, eu disse, cara, e uma coisa que eu trouxe para eles, cara, olha só, eu quero me preocupar com o meu negócio. Eu não quero me preocupar se a folha deu certo, não deu, se faltou, cara, meu negócio, eu preciso tocar meu negócio em paz. Vocês têm que ser meu aliado, vocês têm que ser meu parceiro aqui para eu saber que eu vou botar minha cabeça no travesseiro e a coisa vai rolar de qualquer jeito. E esse desafio, não sei se quem é mais doido, se sou eu ou eles, mas aceitaram, e isso é importante. A gente ter a confiança nisso, de instigar a galera, até como eu instiguei eles, e disse, cara, eu preciso mudar. E na hora eles me travaram, eles disseram, não, calma,
vamos olhar. Tu já fez? Eu disse, já fiz. Eu tinha feito a lição de casa. Tinha o Felipe, né, que ele já tinha feito todo Excelente o estudo. consultor, diga-se de passagem. É maluco, mas ele nos ajudou muito nisso, porque, cara, ele já tinha feito esse exercício. Óbvio, eles como contadores, não, peraí, primeiro vamos levantar. Eu disse, não, calma que eu já fiz. Mas até então eles me barraram e com todo o papel certo. Vai sair migrando, e eu falo muito isso. Tem muito cliente, cara, por que que não... eu tenho medo de ir pro lucro real. Tá ótimo, muito bom, fica com medo. Faz pensado. Mas aí também tem aquela questão, né, Dinho? Eu acredito que toda empresa já tem que estar adequada. Porque daí você toma a decisão se você migra ou não. Isso. Imagina que você descobre lá que era para você ter migrado, mas você não faz porque você não se adequou. Então, não é uma decisão aí. Daí você teve que pegar o que sobrou. Então, aí não tem jeito. A decisão mais adequada é estar preparado. Como que e tem como, que estar né? preparado? E tem um engajamento, né? Eu digo assim, começa do dono. Porque não adianta ter um cara dizer, eu quero porque eu vou ter benefício fiscal, mas ele não cobra de que tem que estar tudo, cara. O primeiro exemplo vem na gente. Então assim, cara, eu vou no almoço, vem a notinha. O primeiro exemplo lá na gente. Tem que estar ali. O dono que está querendo fazer a mudança, ele tem que estar ali. E concordo contigo. Não dá para virar a moda louco, né? A gente virou porque a gente é uma empresa de serviço, é uma coisa muito mais tranquila, não tem um volume. E já tinha um background também grande, bastante pessoas no administrativo, já vinha se organizando também. A gente já tinha conversado com a Flávia, já tinha ouvido do lucro real. Sim. A gente vem com uma experiência de que, cara, a gente sabe qual era a dor, eu sabia que eu tinha que melhorar o quê? A minha entrada de nota eu tinha que começar agora a botar tudo certinho. Eu tinha que casar um sistema com eles bonitinho. Porque também, assim, jogar o abacaxi pra lá pra contabilidade... Não, contabilidade faz. Não, peraí. A única coisa que eu trouxe... O que a gente precisa pra estar mais alinhado com vocês? Pô, o sistema tem que estar... Troquei de sistema. Vamos trocar o sistema e o sistema tem que estar integrado. Porque eu simplesmente jogar o abacaxi pra dizer, olha, agora é lucro real e se virem? Não. Cara, temos que casar o sistema. O nosso sistema tem que estar falando com um deles lá bonitinho, porque agilidade na informação. A informação tem que vir. Eu pego o exemplo de um cliente meu que, cara... O sistema hoje, ele é um moedor de carne. Pô, mas moedor de carne, sim. Se tu botar picanha no moedor, o que vai sair? Picanha moída. Ele vai moer picanha. Se tu alimentar mal o sistema, o que ele vai jogar pra contabilidade? Ele vai jogar o que tu Botar um mandou. monte de osso dentro, Ele a picanha vai se transformar em carne de segunda, né? Se misturar tudo ali, né? Vira um problema. Então, cara, é necessário ter muito isso. Graças a Deus eu não sofri tanto porque eu já tinha essa concepção de lucro real, de que eu já sabia a dor, porque a gente vê muito cliente sofrendo. Mas, notinha. Dinho, tentando também contribuir com a tua pergunta, que foi em que momento, e a Flávia falou muito bem que vai muito da cabeça de quem está dirigindo aquele negócio. Qual que é o momento? Eu tenho um sonho grande, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família, eu quero ter um lucro maior, quero realizar outros sonhos de resultados para minha família, para meus colaboradores, eu quero ter gente qualificada aqui, ganhando promoções e tendo um impacto muito maior. Um dia você vai ter que ir para o lucro real. Esse vai ser o caminho, porque todos os grandes players estão no lucro real. Vai chegar. Principalmente no segmento da reciclagem. Que não faz tanto sentido. Na reciclagem, assim como o setor de supermercados, é a mesma coisa. Faz muito sentido. Então, primeiro passo, fez o planejamento, pede comparativo dos números. Talvez tu chegue à conclusão que aquele não é o momento exato para te entrar, mas o próximo ano vai ser. E o que tem que fazer até lá? O que tem que organizar dentro de casa? Precisa organizar muito dentro de casa. Eu não preciso virar, né? Eu posso tem os agir números. como um lucro real, Exato, mas eu não irmão. preciso virar como um lucro Exato. real. Cobra notinha. Então, Mesmo sendo um presumido, assim, cara, vamos criar um processo de... Eu quero nota. Porque essa é a melhor forma. Porque, Dinho, eu quero usar contabilidade. Que é o que eu sempre falo. Gente, se não tiver uma contabilidade correta, como que você vai tomar decisão? Exato. Porque assim, vai dar mais trabalho? Vai. Mas de quanto que a gente está falando? De quanto que a gente está falando? E sem pensar assim, se a gente pensar que o MEI, né? O MEI
O Simples Nacional... É o caminho inevitável, porque cresceu. Eles foram criados para os pequenos. Isso Você aí, quer perfeito. continuar a ser pequeno? É, tranquilo. Eles foram criados para isso, para a pessoa começar. Né? Aí pra Qual é o regime, qual é o regime vou que tu começar vai aqui. gastar menos dinheiro? No MEI. Tá, então vai ficar a vida inteira no MEI. Começa aqui. Se tu quer faturar 7 mil reais por mês, fica a vida inteira no MEI, que é o que tu vai gastar menos. Tá super legal. E tá Perfeito. ótimo. Né? Né? Agora, eu Agora, quero O Simples crescer. Nacional é a mesma coisa. Eu quero ter perpetuidade na minha empresa. Eu tenho uma perspectiva, né, de aumento de volume, de faturamento. Cara, é inevitável. É inevitável. É inevitável. E eu acho que é super inteligente, porque, cara, de fato, a gente vê hoje, não é o quanto que a gente deixa de ganhar, mas é o quanto de dinheiro que a gente deixava na mesa e não aproveitava. Perfeito Porque raciocínio. existem perfeito. inúmeros benefícios de estar no lucro real. São vários, a gente pode passar aqui. Existem várias coisas. Primeiro que tu não tem mais teto de crescimento, né? O céu é o limite. Céu é o limite. Esse é o maior, né? Bora faturar. Esse é o maior. Existem muitas regrinhas que eu vejo assim que tem. E Várias maneiras de apurar o lucro real também. Porque eu já vi casos de empresa migrar para lucro real pensando assim, vou pagar o imposto sobre o meu lucro. Primeiro lugar que muita despesa não está contabilizada, tem toda essa parte. E mesmo fazendo uma boa gestão do lucro, às vezes as empresas não fazem uma boa gestão do PIS e COFINS. Porque sobre o lucro tem o imposto de renda e contribuição social. E sobre alguns tipos de despesas tem PIS e COFINS. E ali dá para cavar e achar bastante coisa boa, bastante crédito. Exato. Não, tem muita que ver que Inclusive a gente já fez trabalho de recuperar de fazer créditos recuperação que as de empresas crédito. deixaram de A tomar. gente descobriu no meio do caminho que a gente, por ser lucro real, a gente tinha lá a lei do bem lá, Perfeito. que a gente conseguiu um valor gigante para bater do nosso lucro que estava na mesa. Ele estava lá o valor. Óbvio que teve todo um trabalho, né, porque era de pesquisa, né, e que a gente colocou, a gente fez tudo direitinho. É um trabalho que a gente descobriu que foi homologado no Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas estava lá, o dinheiro estava lá, mas só pelo fato de a gente ser lucro real, a gente colocou um dinheiro que não estava no nosso bolso, que ficou maravilhoso. Aí você vê que, geralmente, assim, quando as pessoas me perguntam, né? Tá, se eu for lucro real, que incentivo que eu tenho? Primeira coisa que eles estão precisando já na hora de informações sobre os incentivos. Muitos tem muitos incentivos. Mas a primeira coisa que eu coloco, assim, geralmente, é que quando você vai para o lucro real, a sua preocupação com a contabilidade começa a ser genuína. Eu começo a querer demonstrar realmente o que eu tenho de despesa, né? Que antes eu não estava nem aí. Então despesa, eu estou comprando isso aqui vai voltar para o meu LALUR, eu vou tributar em cima disso, então é operacional, não é operacional, então muda uma chavinha na cabeça do empresário. E eu sempre deixo na cabeça do empresário 34%. Esse negócio falou do teu irmão, não pegava nota. Bota na cabeça. Rasgou 34%. Rasgou 34%, não pegou nota. E aí, assim, Aí a coisa começa a acontecer. 34%? Aí o cara vai cobrar 10% a mais. Não tem problema, tu vai ganhar 34%. A gente fala aqui tanto de sustentabilidade, é uma coisa que, antes de entrar aqui, o Jim estava falando, não é só o governo. A gente tem costume de dizer assim, mas o governo está me tributando 34%. E aí a pessoa vai lá e esconde receitas para não ser tributada e tudo mais. Mas se a gente está falando de sustentabilidade, eu como contadora e que prezo pela sustentabilidade, até assim, esse lugar que nós estamos hoje, né, falando de reciclagem, de sucata, do futuro do planeta, a gente também tem que trazer para os nossos negócios. Então, assim, não adianta a gente mirar o nosso pensamento do que a gente vai ganhar. A gente tem que mirar também o nosso pensamento. Não adianta a gente ter parte de ESG, mas a gente não faz o ESG. Exato. Faz o ESG. Vamos ser sustentáveis também nos nossos relatórios. Vamos ser sustentáveis no reconhecimento das nossas receitas. Não adianta o cara falar assim, eu trabalho e eu estou salvando o planeta e ele não vou emitir essa nota esse mês para não estourar o Simples Nacional. Então, Represando o faturamento. Represando o faturamento,
escondendo certas despesas, comprando coisas. Então, assim, o que eu falo sempre, que eu falo lá no treinamento no SAGECOM é: esteja preparado. Esteja preparado para ser sustentável de corpo e alma. Perfeito. Que os seus relatórios, porque é muito fácil hoje, a gente fala muito lá, olha lá o que aconteceu com a Americanas, né? Então, mas a gente está preparado para também tomar pra gente. A gente quer isso, né? Realmente a gente quer. A gente quer isso. É o mais importante. A gente quer olhar para os nossos relatórios e falar assim, poxa, o meu diretor, ele olha para o meu relatório e ele olha todo o meu relatório. Ele olha todo o meu relatório. Se eu errar, ele vai saber que eu errei. Porque ele conhece o negócio dele e ele sabe que se tem alguma coisa de errado ali ou não. Então, Conhece, assim, né? o que eu sempre falo para os empresários, esteja lá, presente, olhe o seu balancete. Né? No treinamento eu ensino a ver o balancete, porque é extremamente importante você conhecer onde você está empregando o seu dinheiro, aonde está empregando seus gastos, você está alocando de maneira correta. Afinal, a gente está falando do resultado, do produto de tudo que é trabalho, do suor do rosto de cada um. Ali vai demonstrar o resultado. Isso não serve só para quem Não é dá para negligenciar. É a última linha. Não é uma questão só de imposto. Todos Não, os empresários, e com principalmente certeza. se a gente bate no peito para dizer somos verdes, somos sustentáveis, então nós temos que pensar sustentável. Perfeito. É né? importantíssimo, muito bom. Um crescimento muito que depende disso, depende o empreendedor, ele vai com uma ideia, mas ele tem que saber que ele carrega uma responsabilidade. Perfeito. Muito bom. E isso é deixar o legado, né? Perpetuidade para a empresa. O momento que ele tem dados na mão, tem informação na mão, cara, tem perpetuidade do negócio dele. Sim. Não tem jeito, a última linha é que faz sentido. Ele não tem como ficar todo... O imposto ele vai existir, ele vai ter menos ou mais, mas ele tem que aprender a trabalhar da melhor forma possível, ser competitivo. Meu pai falava há muito tempo atrás, né? Meu pai já está falecido há 11 anos. E, cara, ele sempre falou, cara, no dia que cortar o imposto, muita empresa quebra. Porque tem só empresas que só sabem trabalhar com imposto. Aí vão ficar os caras bons. Aí vai ficar quem de fato está fazendo. E eu realmente, cada vez que passa ano, eu falo assim, cara, esse maluco falava isso lá atrás, mas é verdade. Tem empresa hoje que trabalha só com imposto. Né? Não é aquele negócio... da empresa mais é um imposto mais que o imposto material. do que realmente material. Então, assim, claro que isso acaba afetando o mercado, não traz luz para quem de fato está fazendo as coisas. Mas isso todo mercado tem, não é só o nosso. Qualquer mercado acho que tem isso hoje. Vai acontecer sempre. Mas eu acho que isso tem tempo, tem data para acabar. Acho que cada vez mais isso vai diminuir no nosso país. Existem várias coisas, né? Não existe uma bala de prata só, é uma união entre a entidade pública, a entidade privada, a sociedade, mostrando e valorizando isso e cobrando de todo mundo tudo que tem que ser feito. Perfeito. Se existisse uma única ação para ser feita, eu garanto que já tinha sido feita, né? E eu falo isso até para reciclagem. Não tem só a SAGECOM vai resolver, só a Guarulhos vai resolver, só a Mega Office vai resolver, não. É uma união disso tudo, né? E o convite que eu trago, que sempre foi minha preocupação, né? Cara, tecnologicamente a galera tem que ter, mas eu tenho que ter uma contabilidade. Por isso que eu trouxe o desafio e a gente conta muito com as outras de vocês, porque, cara, se não tiver uma contabilidade boa no negócio do cara, não adianta ter sistema. O sistema ele é um meio, ele é uma parte. Tem que ter uma contabilidade boa, então a gente tem que cada vez mais brigar por esse profissionalismo, de poder estar ali preocupada, cobrando. Tem que ter, a gente precisa fazer isso. Né? E agradeço vocês por estar sempre junto, nos aceitando esses desafios de trazer esse conhecimento, por mais que esteja, às vezes, não tão animador, porque tá ali a galera que tá querendo contribuir, mas às vezes o cara, entra no ouvido e sai no outro, mas eu vejo uma luz muito boa nisso, no trabalho que a gente está fazendo, desde que vocês aceitaram o convite de vir para a feira, para mostrar que existe uma contabilidade também, que pode estar ajudando, né, nesse caminho, que é esse meio. A gente garantir que esse ecossistema fique forte, Perfeito, fique Gino, melhor, perfeito. que vai levar, né, vamos deixar aqui um legado para umas gerações futuras, né? Então, agradeço muito vocês. É lindo esse teu amor pelo segmento, que é tão genuíno, porque isso aí tu fala, brilha os teus olhos e tu tá de forma tão inteira nessa causa, liderando essa causa. Parabéns, meu amigo. Obrigado, obrigado. Bom, gente, a gente acabou começando tarde. Eu acredito que a gente vai ter mais podcasts aí.
Então, eu queria agradecer, nós temos assuntos aqui que a gente pode bater papo aqui, que a gente fica a tarde toda aqui. Se botar uma cerveja, então nem se fala. Eu louco pra falar de ICMS, gente. É um outro podcast. Deixava Mais uns 2024. dois podcasts só pra dois isso. podcasts Só pra falar de aí. ICMS. Mas eu acho que é muito legal isso, que a gente pode estar contribuindo. Existe soluções, sim. Sim. Né? Existe mercado, como a Flávia falou, busca, incomoda o teu contador, cara. Vai lá, incomoda ele. Chama ele. E a gente sabe do desafio, porque a contabilidade na reciclagem é algo muito particular, né? Quantos mercadinhos, quantas lojinhas nós temos aí, quantas reciclagens? Não é muito. Então não é todo contador que está pronto para isso e está, né, ativo naquilo ali. É muito específico. É muito específico, tem muita regra, muita coisinha. Mas tem como fazer, gente. Tem gente que está se especializando, como a Mega Office aqui, tem gente que está buscando, mas busca, incomoda. Nada mais do que incomodar o teu contador, incomodar a tua empresa de software para te ajudar. Existe um desafio maravilhoso. Agradeço também, Júnior, Jonas, por mais Obrigado. esse convite feito e essas loucuras que a gente faz aqui. Espero que seja um evento maravilhoso que estão expondo. Flávia também, que está ali com a Guarulhos também. Obrigado ao Rafa por ceder também o espaço a Guarulhos. Obrigado mais uma vez pela tua contribuição. Deixar cada um falar um pouquinho aqui para agradecer. Começar pelas damas, então, Eu quero né? agradecer também de estar aqui sempre, para o Sagecom me convidar. E o meu diretor, Rafael, também. E ele sempre Pessoa me maravilhosa. divide, porque ele falou uma vez assim que o conhecimento tem que ser dividido pela nossa classe. Então, a nossa classe precisa crescer. E eu também, assim, quando eu cheguei na Guarulhos, eu entendi pouquíssimo sobre reciclagem. E aí eu cresci muito com isso, por isso eu falo, é realmente difícil, mas não é impossível, né? É difícil, mas o contador que está lá junto com você, acreditando no seu sonho, ele vai entender o que você precisa e ele vai te ajudar. Então, realmente, abra o seu coração lá pro seu contador. Eu agradeço estar aqui, eu agradeço também ter conhecido os meninos. Muito bom, nem sabia que vocês tinham essa pegada de contabilidade para reciclagem. Eu fico muito feliz, porque o nosso segmento precisa mesmo disso, né? E super feliz de conhecer vocês hoje. Lindo te ver falando também, porque assim como o Dinho, tu demonstra toda essa paixão pela cadeia da reciclagem. Uma honra também estar contigo nesse momento tão especial. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, para todos aqueles que nos assistem, que é desafiador sim, mas não deixe de acreditar. Tem uma frase que diz o seguinte: aquele que para de acreditar é o primeiro que para de prosperar. Então, crer, acreditar é um princípio para a prosperidade. Então, aquele que para de acreditar é o primeiro que para de prosperar. Existe sim maneiras legais e inteligentes de estar prosperando e trazendo resultados muito superiores do que talvez essas pessoas que nos assistem nem imaginaram que poderiam crescer tanto, fazendo as coisas pelos caminhos certos e com quem entende junto como parceiro. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Bonito, Júnior. hein? É isso que nos move, né, Jonas? É isso que nos A move. missão da Mega Office é ajudar empreendedores e suas equipes a terem sucesso. Ou seja, a gente trabalha com contabilidade, a gente trabalha com produtos, com tributos, mas isso são produtos, são ferramentas, mas o que brilha nosso olho, o que faz a gente acordar de manhã, é ver quando a gente consegue ajudar o cliente, né? Assim como a gente tem procurado ajudar a Sagecom, tantos outros clientes, né, do segmento de reciclagem, por exemplo. Por isso que a gente segmentou o escritório alguns anos atrás e hoje nós temos 4 escritórios contábeis, sendo que um deles a gente separou para atender só esse segmento devido a tantas peculiaridades, tantas regras. Como eu falei, eu estava louco para falar de ICMS aqui. Aí nós vamos ser xingados. Já tá ali passando aqui. Tem Pro muita próximo mudança podcast, acontecendo. Mas tem, ICMS. vamos marcar sim. Vamos Enfim, marcar numa próxima para ICMS. Mas muito feliz de poder contribuir, de poder conhecer a Flávia também. Já Conhecemos havia de nome, acompanhado online um pouco, é. assim, né, sobre os treinamentos dela. Legal a gente estar um pouco mais próximo. Dinho, obrigado mesmo, cara. E parabéns por Obrigado. idealizar tudo isso, cara. Obrigado. Sabe?
Flávio, obrigado. Maravilha, obrigado, gente. Valeu. Obrigado pelo teu tempo. Gente, obrigado a todos. Parabéns aí, brigadão. Valeu.